Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Nós estamos gravando a última parte do nosso livro, que é o Espiritismo de Allan Kardec. Um livro que traz para a doutrina espírita conhecimentos excepcionais. Primeiro, porque foi elaborado por Allan Kardec. Segundo, porque coloca à luz do espírita e do candidato a ser um espírita, não é? Aquele que gosta da doutrina, ele coloca à luz esses ensinamentos de uma maneira simples. E foi assim que nós gravamos os diversos assuntos do livro, facilitando o entendimento, colocando nas palavras uma maneira mais homogênea para que não houvesse uma controvérsia e não houvesse também um entendimento fora daquilo que é a nossa doutrina, não é? Falamos aqui de assuntos, de observações preliminares, falamos dos espíritos, da comunicação com o mundo invisível. Falamos também do fim providencial das manifestações espíritas, não é? Da necessidade delas, dos médiuns, dos problemas da mediunidade, qualidade dos médiuns, o charlatanismo dentro desta que é uma doutrina, muitas vezes, em que outras pessoas se aproveitam. Identidade dos espíritos, não é? Como os espíritos identificam-se, como eles se colocam para aqueles médiums, não é? Contradições também e consequências do espiritismo. Na parte 2, na solução de alguns problemas pela doutrina espírita, nós falamos da pluralidade dos mundos, nós falamos da alma, não é? O homem durante a vida e o homem depois da morte. Na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade, com pouca idade. Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? O incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente? Livre desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da encarnação. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida terrena, não sofre modificação nas suas faculdades. Retorna então à pátria material com as suas faculdades intactas, não é? Com este pouco tempo que ele passou encarnado, não teve grandes transfigurações, diríamos assim, na sua parte orgânica, na sua parte intelectual. Então ele vai retornar à pátria espiritual, de onde veio e ficou durante muito pouco tempo, com toda a sua integridade. Qual a diferença, depois da morte, entre a alma do espírito inteligente e do espírito ignorante? A mesma. Pouco mais ou menos que existia entre elas durante a vida, porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na Terra. Se o espírito é inteligente e já tinha uma encarnação na Terra, onde ele adquiriu mais conhecimentos, ele vai retornar ao mundo espiritual com os conhecimentos que ele já possuía, somado aos que ele conseguiu durante a sua encarnação. E do espírito menos inteligente não é diferente. Se ele tinha menos conhecimentos já de outras existências, se ele adquiriu durante a sua encarnação, ele adquiriu mais conhecimentos, ele vai voltar da mesma maneira para o mundo espiritual com um pouco mais de conhecimento. Progridem as almas intelectualmente depois da morte? Progridem mais ou menos segundo sua vontade, e algumas se adiantam muito
porque tem necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade. Ao retornarem à pátria espiritual, no mundo de oportunidades, de estudos e de conhecimentos, algumas almas, ou as almas que têm no livre arbítrio a sua vontade de escolher, vão então adiantar esse seu lado, necessitando de colocar em prática numa nova existência corporal tudo aquilo que aprenderam lá na vida espiritual. Outras almas que não utilizaram esse livre arbítrio e continuaram ociosas lá no mundo espiritual, ao retornarem para as suas existências, novas existências corporais, obrigatoriamente vão estar naquela situação em que deixaram o planeta a última vez que aqui estiveram. A sorte do homem na vida futura está irrevogavelmente fixada depois da morte, ou seja, haverá um destino, não é? Depois da morte, e todos seguiriam esse mesmo destino. Essa fixação irrevogável da sorte do homem depois da morte, ou destino, seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus. Porque há muitos que não puderam esclarecer-se suficientemente durante a existência terrena. E, desta maneira, um elevado número de crianças e jovens também, que morreram com pouca idade, sem ter entrevisto a vida. É muito claro que esses espíritos que passaram, como nós dissemos anteriormente, um pouco tempo na Terra, não podem retornar ao mundo espiritual com um destino já pré-determinado. Retornarão em outras existências, independente da idade em que deixaram o planeta, para retomarem as suas atividades. Qual na vida futura a sorte das crianças que morrem com pouca idade? Essa questão é uma das que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que só tiver vivido alguns instantes sem fazer nem bem nem mal, não pode merecer prêmio e nem castigo, pois, segundo a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado conforme as suas obras. Se a criança, como nós dissemos também aqui anteriormente, viveu pouco tempo na Terra, não teve a oportunidade de colocar em prática um aprendizado que lhe fosse suficiente para desenvolver o seu intelectual momento espiritual aqui no planeta, ao retornar para a pátria espiritual, não receberá absolutamente nenhuma recompensa e nenhum castigo. Mas estas encarnações, esses momentos repentinos em que a alma passa pouco tempo aqui na Terra, é resultado da justiça divina e de muitas necessidades que desconhecemos do tempo em que deveremos passar encarnado. Todos os espíritos têm uma programação, seja ela muito curta, mediana ou longa aqui na Terra. Têm as almas ocupações na outra vida? Pensam elas em outra coisa a não ser em suas alegrias e sofrimento? Se as almas não fizessem mais que tratar de si durante a eternidade, seria egoísmo. E Deus, que condena essa falta na vida corporal, não poderia aprová-la na espiritual. As almas, os espíritos, têm ocupações em relação com o seu grau de adiantamento. As almas mais adiantadas, através do seu livre-arbítrio, vão querer se ocupar, por entenderem a necessidade, vão querer se ocupar, quando estiverem no mundo espiritual, de se adiantarem mais para ao retornarem à vida corporal, nesta fieira de desenvolvimento das existências,
elas estarem melhor preparadas para enfrentar a encarnação. E o contrário se verifica com aquelas que, obviamente, não têm esta utilização benéfica do seu adiantamento espiritual através do livre-arbítrio. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? As instituições religiosas reconhecem perfeitamente hoje que o fogo do inferno é todo moral e não material, porém não define a natureza dos sofrimentos. O fogo material, efetivamente, não poderia queimar almas imateriais, nem por isso deixam de ser mais terríveis em certos casos. Não deixam de ser mais terríveis em certos casos, porque o espírito tem na sua consciência o maior sofrimento que conhecemos, a culpa. A culpa, quando ele recobra na espiritualidade, quando ele se reconhece culpado dos males que fez, daquilo tudo que ele poderia ter feito diferente, de todas as pessoas a quem ele prejudicou, em todas as situações onde ele poderia, muitas vezes com seu intelecto, não é, ter ajudado milhões e milhões de pessoas em países onde, por exemplo, foi um governante, veio com esta missão de reconduzir pessoas às suas retemperanças espirituais aqui na Terra e falhou. Falhou, sendo então muitas vezes pessoas que utilizaram toda a sua inteligência para o mal, para o extermínio. Ao retornarem ao mundo espiritual, ao recobrarem a consciência no mundo espiritual, o maior sofrimento a eles imputados, a esses espíritos, é a sua culpa, que pode transformar esse espírito por dezenas, centenas ou milênios de anos em prisioneiros de si mesmos, vivenciando aquela culpa em terríveis situações morais todos os dias e todos os instantes. É uma prisão do próprio espírito. A prece será útil às almas sofredoras? Todos os bons espíritos a recomendam e os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma, por quem se pede, experimenta um consolo, porque vê na prece um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre consolado quando encontram pessoas que compartilhem as suas dores. Do outro lado, pela prece, o exortamos ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz. Todos nós necessitamos de prece, não é? Podemos orar em nosso benefício, podemos orar em benefício de outros encarnados. Devemos orar também por todas as pessoas que não estão mais no nosso convívio material, por esses espíritos que se foram e deixaram todo tipo de lembranças, boas lembranças, más lembranças. Todos têm o direito de se recuperarem na justiça de Deus, porque todos são filhos de Deus. Num determinado dia, num determinado ponto da sua existência eterna, ele se reconhecerá como filho desse Deus e irá então recuperar-se. O que nós podemos fazer então para adiantar este reconhecimento, este conforto, é orarmos. Orarmos para que todas as situações que aconteceram, como dissemos, situações boas ou situações más, sejam reconsideradas através da prece. Em que consistem
As alegrias das almas felizes, passam elas a eternidade em contemplação? A justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, pois, graus infinitos nas alegrias das almas, desde o instante em que ela entra no caminho do bem, até aquele em que atinge a perfeição. A cada um o seu merecimento. Todo o bem que fizermos será revertido para nós, em forma de alegrias, de paz, de reconhecimento. Todo o mal que fizermos também será revertido para nós, atacando a nossa paz dentro daquilo que nós entendemos como fazer o mal a outrem. Não traduz-se em continuar a ascensão espiritual que necessitamos. Os espíritas, aqueles que têm um entendimento da doutrina espírita, já vislumbram, e outras religiões também, vislumbram a ideia de que fazer o bem, ser fraterno, é convocar dentro do seu íntimo os melhores sentimentos da caridade, da compaixão, da indulgência e principalmente do amor, que é o importante antídoto, é o antídoto de tudo aquilo que nos faz mal, é o amor. E assim entendemos que dentro da doutrina que abraçamos, vamos recuperando aos poucos a lucidez que precisamos para caminharmos fraternos, amigos de uma situação em que Jesus nos colocou há mais de 2000 anos atrás, quando disse que era o caminho, a verdade e a vida, e que através dele nós chegaríamos ao Pai. Esperamos, com este vídeo, ter atingido o nosso objetivo de trazer a doutrina espírita para mais perto, para dentro de casa. Esperamos também que os irmãos possam inscrever-se no nosso canal, compartilhar o nosso canal com outras pessoas, tocarem lá no sininho para receberem as novidades, porque nós vamos continuar com outros temas aqui no nosso canal, enviando sugestões e estando sempre com o pensamento voltado para o bem. Muito obrigado a todos.